Obrigado, pastor Alexandre. Cumprimento a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Pastor Alexandre, os demais pastores presentes também, saúdo vocês. Essa querida igreja acolhedora, viu? Tanto na parte física, uma igreja muito, muito confortável, acolhedora, mas principalmente também no calor humano, na recepção e no espírito de fraternidade que a gente tem aqui. Realmente, ao pisar aqui, eu senti esse calor, esse aconchego, e eu estou em casa, de verdade. Encontrando alguns rostos conhecidos também, isso facilita. Mas não deixa de ser muito gratificante pisar em outro templo, na certeza que nós estamos encontrando a nossa família na fé. Isso daí não tem preço, né? É muito gostoso, queridos. Eu estou aqui na companhia da minha esposa Juliana. Meu filho Vitor subiu com as crianças, está lá com as crianças agora, né, nesse momento, que é muito importante também, muito especial. E lá no colégio a gente semanalmente tem esses momentos também com os pequenos, né? Eu estava até meio receoso que a Laura estava aqui, né? E aí eu pensei, nossa, ela vai me ver falando mais sério, né? Geralmente ela me vê com um chapéu diferente, contando com umas fantasias, né? Para contar as histórias das crianças. Mas que legal que tem esse momento, eu fico muito feliz que essa igreja se preocupa com as crianças. A gente no colégio está lidando com novas gerações a todo momento, todos os dias. E com os dilemas, com as alegrias de lidar com as novas gerações. Então é muito gratificante ver igrejas que se preocupam, porque as crianças não são só o futuro, elas também são o presente da igreja. Queridos, eu queria brevemente assim, 2 minutos, apenas apresentar para você que ainda não conhece, apresentar o nosso colégio adventista de uma certa maneira, né? Claro que o nosso objetivo é que você vá lá e veja com seus próprios olhos, mas eu tenho aqui uma breve apresentação para você. Esse tema, Uma Escolha para a Vida, é o tema geral do nosso segundo semestre, né, nessa campanha de matrículas. Uma escolha para a vida. A educação adventista entende que colocar o seu filho no colégio é mais do que visar o futuro profissional do seu filho, ou o futuro social, mas também é investir no presente, na vida espiritual do seu filho. E, por que não pensar de maneira mais ousada, entender também que você está investindo na salvação do seu filho. Por quê? Muito bem, pode passar, por favor? Isso daqui são números, né? Quantidade de alunos que nós temos pelo mundo, 2 milhões de alunos no mundo, mais de 120 mil professores. Inclusive, a educação adventista hoje é a maior rede de educação do mundo. Mas isso não é importante. Pode passar, pode passar. O importante é que nós temos uma rede aqui em Caraguatatuba. E de tudo que eu poderia falar do colégio, por ser o pastor, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. A gente tem ali a parte pedagógica, toda a coordenação pedagógica, a estrutura pedagógica do colégio é bem consolidada, muito forte, os alunos estudam para ler, mas eu fazia na realidade espiritual do colégio. O objetivo do colégio adventista, ele é primeiramente, e é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, ele não é feito de maneira primária, o objetivo primário não é para todos. Ele é aberto a todos, mas a educação adventista nasceu primeiramente com o objetivo de educar cristãos, porque a ideia é reforçar os valores e princípios bíblicos na vida das novas gerações, pois já há 129 anos, que é o tempo que a educação adventista existe aqui no Brasil, há 129 anos atrás já se via a defasagem do sistema público e também privado em relação a princípios e valores. E então o objetivo era permanecer, fazer com que os alunos, filhos da nossa igreja, permanecessem no seio da igreja, reforçando os valores e princípios aprendidos na casa do Senhor. É lógico que a educação adventista é aberta a todos, e com isso nós até evangelizamos. Mas, em primeiro lugar, o objetivo é fortalecer valores e princípios que em outros lugares poderiam ser diluídos, por conta das aberturas para tendências, né, que nós estamos acostumados a ver aí fora, para tendências que muitas vezes vão contrária à palavra de Deus. Pode passar o próximo. O que nós temos ali em relação à ênfase espiritual? Todos esses eventos que estão aqui são de cunho estritamente espiritual. Nós temos capelas, que são encontros semanais, um aulão que a gente dá no auditório do colégio para os alunos, sempre pegando temas variados, que tem a ver com as questões emocionais e espirituais, e trazemos ali para a vida prática dos alunos esses ensinamentos. Nós temos momentos de oração todos os dias no colégio, além dos cultos com os funcionários, né? Nós temos 5 cultos diários.
desde os professores até demais funcionários, são 5 cultos. Temos também os momentos de oração, sempre às 11 horas da manhã e às 16 horas, nós oramos nós temos os motivos de oração, né? Então, a segunda-feira nós oramos pelas famílias dos alunos, na terça-feira pelas famílias dos funcionários, na quarta-feira nós oramos por todos os alunos que estão chegando ao colégio e conhecendo o colégio, na quinta-feira nós oramos por todos os enfermos, né, das famílias dos alunos, dos funcionários, e na sexta-feira nós apenas agradecemos. Então nós temos esses momentos diários de oração, temos semanas especiais, onde a semana inteira, especialmente nós temos 2 semanas, Semana Santa, onde durante toda a semana nós enfatizamos o sacrifício de Cristo. Como é comum nós fazermos nas igrejas, nós trazemos a programação que nós fazemos nas igrejas e adaptamos para dentro do colégio. Inclusive, nessa Semana Santa que nós fizemos, né, cada dia nós abríamos com um testemunho gravado. O pastor Alexandre gravou o testemunho dele para nós, para os alunos também conhecerem um pouco, um pedacinho da história de conversão do pastor Alexandre. Temos as aulas de ensino religioso, são 3 aulas semanais para o Fundamental 2 e Fundamental 1, e 2 aulas semanais para o ensino médio. E temos também as cantatas, né? Cantatas de Páscoa, cantata de Natal, que são os 2 grandes eventos, mas também nós temos as apresentações do Dia dos Pais, Dia das Mães, e sempre convidando a presença do Senhor em cada um desses eventos. É nesse momento dos eventos, das cantatas, que nós entendemos que o colégio, ele de maneira mais direta, ele se torna uma igreja. E a oportunidade que nós temos de pregar, agora não só para os alunos, mas para os pais dos alunos também. Pode passar, por favor? E aqui nós temos apenas algumas fotos, assim, um recorte bem pequeno de alguns desses eventos, né? Nós temos todo ano o movimento dos 10 dias de oração, onde nós ensinamos os alunos a importância da prática, do exercício da oração, e aí criamos movimentos, oramos com os pais na porta. Cada ano nós inventamos maneiras novas de tornar aquilo que é básico, real e vivo na vida dos alunos, né? Porque a oração é algo básico, é algo fundamental, é o respirar do cristão. Mas a gente tenta tornar a forma de se apresentar isso de maneira atrativa, para que aqueles que não têm o hábito, possam adquirir o hábito também da oração, do estudo da Bíblia e de outros momentos. Acho que essa última foto, pode passar, por favor. Aqui, os funcionários orando, alguns registros aqui da Semana Santa que nós tivemos também no colégio. E o nosso desejo é que você vá conhecer o Colégio Adventista. Você que tem filhos na idade aí que ainda estão estudando, desde a educação infantil, a partir do maternal até o ensino médio, vá visitar o colégio. Eu sou adventista de berço, cresci no lar adventista. E eu cresci com meu pai falando assim: nossa, queria tanto que vocês estudassem no colégio adventista. E eu sou de Guarulhos. Guarulhos tinha 2 colégios. Mas meu pai nunca foi, nem para consultar, nem para ver o que poderia ser feito. Eu não sei se você de fato conseguirá colocar seu filho no colégio. Só Deus sabe, e você. Mas deu chance apenas para vá lá, procure, se informe. Eu até esqueci aqui o cartaz, depois eu posso entregar, pastor, o cartazinho, com o QR Code, onde você vai escanear o QR Code, e ali você marca uma visita no colégio, apenas para conhecer e ver as possibilidades. Talvez seja uma situação que dê para você consiga, as coisas podem ser ajustadas, mas pelo simples fato de não ir, você nunca vai saber. Então tente pelo menos, eu tenho certeza que, dando certo, você não se arrependerá dessa escolha, amém? Queridos, que Deus abençoe o nosso momento agora, Deus abençoe a sua vida, a vida dos nossos queridos filhos que estão ali estudando agora a palavra de Deus. E agora nós vamos abrir a nossa palavra aqui e juntos refletir no que Deus tem para nós. Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, e com a Bíblia aberta, eu gostaria de fazer mais uma oração, pedindo mais uma vez a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da mensagem dessa noite. Gênesis capítulo, já deixa aberto aí, no capítulo 25. Gênesis capítulo 25, com a sua Bíblia aberta, eu quero fazer essa prece com você nesse momento. Santo e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que através do texto sagrado da Tua palavra, nós venhamos mais uma vez a ser impactados com a Tua graça e com o Teu amor. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, não porque haja mérito em nós, mas os méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Gênesis capítulo 25, versículos 24 a 28 diz assim: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Nós conhecemos muito bem esse texto, a continuidade da história do povo de Israel. Na verdade, aqui é basicamente o início. Deus havia feito a promessa a Abraão, um filho nasceria e desse filho surge uma grande nação, dessa nação surge o Messias, e agora Isaque vai ter a sua prole, ele vai ter os seus filhos. O texto diz que eram gêmeos, e como a gente sabe, havia até uma questão bem diferente para aquela mãe de primeira viagem, pois os filhos estavam brigando desde o ventre, e eles nascem com esse conflito sendo externado, porque o texto diz que o mais novo, aquele que nasceu logo em seguida, a Esaú, o segurava com a mão pelo calcanhar. Algo inusitado. Essa situação inusitada fez com que os nomes deles fossem dados. Na verdade, os nomes hebraicos, eles eram dados normalmente em dois aspectos. Para nós aqui, a gente geralmente escolhe o nome pensando na beleza do nome, ou em alguém que nós amamos e gostaríamos de homenagear essa pessoa, né? Quem é professor tem dificuldade de dar nome para os filhos, porque dependendo ali, se tem ali um Enzo, se tem ali um Benício, um Gael, é meio complicado, geralmente esses daí dizem que Vitor também é um pouco complicado, e aí você fica com essa dificuldade de pôr o nome no filho. Mas na cultura hebraica você não tem isso. Os nomes eram colocados geralmente por duas situações. Ou por uma expectativa que você tinha sobre o filho. Então o nome ele funcionava como uma bênção, uma promessa. Um nome que vem à mente agora, Daniel. Deus é meu juiz. Sempre que Daniel passasse por alguma situação de injustiça, e de fato ele passou, o seu nome seria a lembrança de que ele não viveria na injustiça, porque Deus era o justo juiz dele. Então a ideia era que o filho refletisse alguma verdade profunda, impactante. O nome deveria funcionar como uma bênção para o filho. Mas também os nomes eram dados com base nas circunstâncias em que aquela criança nasceu. E isso acontece com, por exemplo, Moisés, trazido das águas, e outros nomes mais. Esaú vira uma característica física dele. Era todo peludo, vamos colocar um nome que traduza isso. Esaú significa cheio de pelos. Já Jacó teve o seu nome dado não por uma característica física, mas por uma característica relacionada ao seu caráter, embora ele não tivesse o caráter formado ainda, porque era só um bebê recém-nascido, mas todos viram ele segurando o calcanhar do irmão e pensaram, esse daí vai ser um 7-1, esse vai ser complicado. E deram o nome de Yaakov, que significa literalmente, aquele que é calcanhar. E passou a ser uma expressão de traição, essa frase, o nome, né? Essa palavra que denota essa frase. Aquele que segura o calcanhar, aquele que agarra o calcanhar, é enganador, traidor, coisas do tipo. Então olha que situação, no mínimo esquisita. Você nem tem o caráter do seu filho formado, mas já uma imposição é colocada sobre ele. Você é um enganador. Muito bem, avançando para o versículo 27, o texto diz: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Nada na Bíblia por acaso. E as grandes pérolas da Bíblia estão nos detalhes. A Bíblia primeiro mostra uma diferença, a diferença que havia entre esses dois meninos desde o ventre, passando pelo nascimento, e agora já na fase adulta, a Bíblia estabelece claramente que eles eram distintos, eles eram diferentes. Um gostava da ação, era bruto. O outro gostava de ficar em casa, mais simples. Talvez Esaú era o cara mais da ação e Jacó o homem mais das ideias. Algo completamente normal para quem tem mais de um filho. Eu cresci, a minha irmã foi criada pela minha avó, minha irmã é filha apenas da minha mãe. Já o meu irmão, filho, eu e ele, do relacionamento do meu pai e da minha mãe, após eles conhecerem a palavra, nós crescemos juntos. E temos 1 ano e 8 meses de diferença, pouco tempo.
Isso fazia com que os atritos fossem mais comuns, somado ao fato de que a nossa personalidade era totalmente diferente. Hoje eu consigo ver que nós temos algumas similaridades, mas na nossa infância era bem nítido que nós éramos diferentes. E Jacó e Esaú eram diferentes. E não há nenhum problema em os filhos serem diferentes. Na verdade, isso é o natural. Porém, versículo 28 vai nos dizer o quê? Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Um soco no estômago. A Bíblia deixa claro aqui que o lar de Isaac era um lar dividido. Não há nenhum problema em ter filhos diferentes. Alguns filhos, talvez um filho você tenha mais facilidade de lidar, o outro com mais de dificuldade. Mas não é partidarismo dentro do lar. E aqui Isaac, o filho da promessa, assume um partidarismo. Ele gostava mais de Esaú, já Rebeca amava a Jacó. Um lar dividido. Você acha que não haviam comparações? Esaú, por que você não é igual a Jacó, Esaú? Rebeca dizendo. Você não fica aqui comigo, do meu lado, enquanto eu cozinho, enquanto eu preparo aqui a nossa refeição? Esaú, por que você não é atencioso igual a Jacó? Agora imagine Isaac. Jacó, por que você não é mais bruto igual a Esaú? Por que você não é mais macho igual a Esaú? Por que você não está mais do meu lado como Esaú está? E o grande problema é que naquele contexto, a visão do pai e a fala do pai tinham um peso maior, porque o pai, o patriarca, era aquele sobre o qual repousava a autoridade moral, a autoridade material e espiritual do seu clã, da sua tribo. Imagine Jacó crescendo, ouvindo que ele não era bom o suficiente. Eu detestava quando eu era pequeno, quando alguém dizia para mim, por que você não é calminho, quietinho, igual ao seu irmão? Eu cresci ouvindo isso na salinha das crianças. Por que você não é igual ao seu irmão? Depois de grande, conversando com meu irmão, ele dizia que algumas vezes chegavam para ele e falavam, por que você não é menos tímido igual ao seu irmão? Por que você não é mais falante igual ao seu irmão? Todo mundo sofre, ninguém sai ileso. Nenhuma criança sai ilesa dessas comparações. E o lar de Jacó, provavelmente, a gente pode inferir que era um lar movido a comparações. Quem era melhor? E esse espírito de divisão, esse espírito de partidarismo, acabou por definir o destino desses dois irmãos. Você conhece a história, houve até uma situação em que Jacó queria a bênção da primogenitura, ele já demonstrava que queria, e ele aproveitou de um momento de imediatismo de Esaú. Esaú estava cansado, chega faminto em casa, Jacó estava preparando ali um prato de lentilhas, e aí Esaú fala, me dá o prato de lentilhas. Jacó fala, não vou te dar, só te dou se você me vender o direito da primogenitura. Isso era algo que não existia de vender direito da primogenitura, mas Esaú vende, e aí você vê uma diferença dos dois irmãos, mais uma diferença. Esaú imediatista, tudo era para ontem, para agora. Jacó era um cara mais meticuloso, mais paciente, mais sagaz. Pois bem, por que Jacó queria tanto a primogenitura e também Esaú queria tanto? Porque a bênção da primogenitura, ela era a passagem de bastão. O pai que assumia todas as responsabilidades materiais, morais e espirituais, agora estava incumbindo o filho mais velho de seguir adiante, levando o nome do seu pai e do seu Deus. E isso não era considerado um peso, um fardo, era considerado um privilégio e era ambicionado pelos filhos. Mas o que acontece é que a bênção era de fato de Jacó por ser o primeiro, de Esaú por ser o primeiro. Isaac manda chamar Esaú. Isaac, já se sentindo velho, já se sentindo cansado, manda chamar Esaú. Você conhece a história? E ele diz, Esaú, você vai lá e vai preparar, você vai fazer uma caça, e dessa caça você preparará um prato especial para mim. E desse prato, eu irei saborear, irei me alimentar desse prato. E então, durante a refeição, eu te darei a bênção, e você se tornará o líder da nossa família. Você se tornará o líder do nosso povo. Esaú correu e foi fazer a caça. Mas o que estava acontecendo ali na sequência, capítulo 27, versículos 19 e... versículos 6 a 9. O texto diz o seguinte: então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. E ela vai dizer o que ele disse. Olha que curioso. Esaú e Isaac estão conversando, Rebeca está ouvindo. Quantas outras conversas Rebeca já ouvia de canto?
pois já não estava mais desenvolvendo algum diálogo com Isaac? Quantas outras decisões será que Rebeca não havia tomado sem o consentimento de seu marido? E Isaac, obviamente, sem saber de nada, sem consultar sua esposa também, um lar já que talvez não se comunicava. Ela ouve a conversa que não deveria ouvir, e o texto continua dizendo, versículo 7. Ouvi dizer assim: traze a caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Versículo 9. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. E na sequência ela diz como que ela ia fazer essa comida e como que funcionaria. Jacó ele fica temeroso. Porque agora, o que Rebeca estava pedindo para Jacó? Jacó, você sempre ouviu que você seria o enganador, certo? Agora eu te darei a oportunidade de se tornar esse enganador. Aquilo inteira que você era, agora chegou a hora de fato se tornar isso. Você vai enganar o seu pai e você enganará também o seu irmão. É um pedido absurdo. E Jacó temeu, tanto que ele fica resoluto e diz: não, mãe, eu não quero. Ele vai me reconhecer, ele vai tocar em mim, vai ver que eu não sou peludo igual a Esaú. Não, mas eu vou colocar umas peles de animal aqui. Não, mas e se o cheiro, talvez ele deva ter falado, se o cheiro ele perceber que não é de Esaú, não, eu vou colocar o perfume de Esaú em você. Jacó não quer no primeiro momento fazer isso. Só que como ele vai dizer não para a mãe que o amava? Talvez no vale da decisão, enquanto Jacó estava fazendo a listinha dele de prós e contras, o que acontece de negativo e de positivo se eu enganar meu pai, talvez ele tenha rasgado, amassado aquela listinha, jogado no lixo e pensado assim: peraí, e todas as vezes que meu pai me desprezou? E todas as vezes que ele me comparou com Esaú? E todas as vezes que eu corri para o abraço dele e não recebi o calor de seus braços? Seria muito mais fácil agora, mesmo sendo imoral, obedecer a sua mãe. Por quê? Porque a mãe que sempre estava do lado dele, era quem o amava. Jacó então aceita o terrível convite, chega ao seu pai, e o texto vai dizer para nós, no versículos, agora sim, 18 e 19. Tudo está pronto, e diz o texto: Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Nesse momento, Jacó teve a oportunidade de quebrar com aquela maldição que ele estava agora entrando e abraçando. Se ele dissesse: eu sou Jacó, e aqui você tem uma ironia. Se ele dissesse: eu sou Jacó, em outras palavras, eu sou o enganador, porque era o que significava o nome dele. Se ele assumisse ser Jacó, se ele assumisse ser o enganador, ele deixaria de ser. Mas, se ele dissesse ser Esaú, ele agora se tornaria Jacó. E o que ele faz? Qual é a escolha dele? Versículo 19. Respondeu Jacó ao seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E quando Jacó diz ser Esaú, ele se torna Jacó. Você conhece a história? Isaac no primeiro momento fica receoso, soa Jacó. Jacó sai de cena, chega Esaú, e aí eles percebem a confusão. Isaac diz: eu já abençoei, e agora o que vai ter? E Esaú começa a chorar, o texto bíblico diz que ele chora: pai, me dá uma bênção, pelo menos uma. E Isaac diz: não há bênção, não há bênção, porque já foi, já passou, Jacó foi abençoado. E a bênção então que sobra para Esaú, é ele ser agora subjugado pelo irmão. Ele agora seria o segundo, mesmo sendo primogênito. Esaú fica furioso, ele corre até Jacó e ele faz uma promessa. Ele diz que os dias de Jacó estavam contados até a morte de seu pai. E ele diz: quando nosso pai fechar os olhos, eu vou te matar. E aquilo não foi uma simples briga de irmãos, apenas uma briga de irmãos. Rebeca entende a seriedade daquele momento e ela manda Jacó fugir. Olha que triste isso. Jacó tem que sair pelas portas dos fundos de sua própria casa. Do dia para a noite, ele deixa de ser o filho amado pela mãe, que recebia o carinho e o afeto de sua mãe, e agora ele tem que fugir. E desta viagem, por causa desta viagem, Jacó nunca mais viu a sua mãe. Ele foge. Rebeca dá as diretrizes para ele deveria ir para um lugar perto, ou chegar até o lugar, melhor dizendo, onde morava um primo distante,
e ali ele encontraria refúgio e abrigo. Jacó vai até este lugar. Labão, você conhece a história? Primo de Rebeca. O texto diz que Jacó, antes mesmo de conhecer Labão, tem contato com as filhas de Labão, especialmente com Raquel. E a Bíblia diz que que Jacó se apaixona por Raquel. E eu acho muito bonito quando a Bíblia, em meio a tantas informações e tantos detalhes, ela resolve dedicar um tempo para falar de coisas que aparentemente a gente não imaginaria que estariam na Bíblia. E eu quero ler um texto desse com você, que quando eu li a primeira vez eu achei realmente muito significativo a Bíblia mencionar isso. Gênesis capítulo 29, nós estamos avançando aqui na história, Gênesis 29, no versículo 18, 19 e 20. Gênesis 29, 18, 19 e 20 diz: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: que eu te hei de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ainda bem que eu não estou do lado da minha esposa, né? Que é essa hora que as esposas dão cutucada assim, né? Você devia ser igual Jacó, né? Imagine, trabalhou 7 anos, e pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. A Bíblia dando espaço para o romance. A Bíblia poderia, o autor bíblico, que nós queremos ter sido Moisés, poderia ter passado por isso. E Jacó quis casar com Raquel. Mas ele descreve essa paixão, esse amor. Diz que ele amava no versículo 18 e reafirma isso, dizendo que o amor era tão grande que 7 anos eram como poucos dias. Mas há muito mais do que apenas uma poesia, do que uma declaração romântica aqui nesse texto. Sabe o que esse texto significa? Jacó viveu sob a sombra de ser um enganador que ele nunca havia desejado ser, até o momento em que, por conta da sua mãe, ele se torna esse enganador. Trai o pai, o irmão, sai fugido de casa, jurado de morte pelo irmão. A vida dele estava bem resolvida, queridos? Estava uma bagunça. Traumas, problemas do passado mal resolvidos, lacunas abertas do seu coração, mas ele tinha o direito de ser feliz. Ele tinha o direito de continuar. Independente dos traumas, independente das marcas, ele tinha o direito de prosseguir. Porém, há sempre um ônus. Ele levaria para este relacionamento todos os problemas não resolvidos, todos os traumas, todos os impasses, todas as lacunas, ele levaria consigo para dentro deste relacionamento. E assim então, Jacó, por 20 anos, fica ao lado da família de Labão. E Jacó vai trabalhando, a gente sabe a história. Jacó é enganado por Labão no dia do casamento, troca ele da Lia, porque Lia era primogênita, e aí você vê a ironia na história de Jacó, ele se passa por primogênito, sendo mais novo, e agora a primogênita se passa por mais nova, e ele se casa com Lia, depois trabalha mais 7 anos, por Raquel, ao todo ele trabalha, só para casar 14 anos, casamento, né, não custa barato não, só para casar, mas ao todo ele passa 20 anos com a família de Labão, 20 anos. E ele prospera de maneira absurda. E chega um momento em que Jacó se torna mais rico do que Labão. Ele só não se tornou, com muito tempo de antecedência, mais rico, porque Labão enganava Jacó. Labão ficava trocando o salário de Jacó, e pagava sempre aquilo que não era o devido. Mas mesmo assim Jacó prosperou. E lá no capítulo 31 de Gênesis, versículos do 1 e 2, a Bíblia nos diz: então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então os filhos de Labão ficam angustiados com aquela situação, vendo o cunhado deles prosperando mais do que seu próprio pai, e Jacó percebe que Labão agora apresentava uma ameaça a ele. E então o versículo 13 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela. Olha só,
Jacó ficou 20 anos lá. Ele não podia ter voltado antes. Deus não podia ter mandado Jacó voltar antes. Por que esperar 20 anos? Imagine, agora Jacó está se confrontando com o passado do qual ele queria esquecer. O passado que ele havia abandonado. Deus fala assim, volta para a tua terra, para a casa dos teus pais. Volta para o teu passado. Volta para o lugar em que você mentiu, usurpou, enganou, traiu. Volta para o lugar de onde você saiu pelas portas dos fundos. Volte para o seu passado mal resolvido. Deus podia ter pedido isso antes. Por que esperar 20 anos? Sabe por quê? Primeiro Jacó teve que perceber que aquele não era o seu lugar. O texto diz claramente que Jacó repara que não haveria mais chance dele ficar ali. E então Deus entra em ação. Deus respeitou a liberdade de Jacó. Deus esperou o momento que Jacó observasse que ele não tinha mais lugar naquele ambiente. Então Deus diz, agora sim, agora que você entendeu, agora que você percebeu que o seu lugar não é aí, eu vou deixar você sair daí para um lugar melhor. E o lugar que você não devia ter saído. Volta para a tua casa, volta para o teu passado. Que peso, não é? Mas tem um detalhe no texto que vai fazer toda a diferença. Deus termina essa mensagem pesada e carregada, essa ordem difícil de ser seguida, de voltar para o seu passado, voltar para os seus problemas do passado. Deus termina essa ordem dizendo, e eu serei contigo. Quando Deus te manda voltar para o passado, quando Deus te manda enfrentar os monstros do passado, os dilemas, os problemas e os traumas, Ele diz, você não fará isso sozinho. Eu serei contigo. E agora nós caminhamos então para o final da história, os momentos derradeiros. Jacó organiza sua família, que agora era uma família gigante. E ele vai em direção a Canaã, em direção à terra dos seus pais. Labão acaba se envolvendo com uma discussão com Jacó. Jacó tem que sair meio que fugido. Labão vai perseguir Jacó, mas Deus aparece para Labão. Eles então se encontram no meio do caminho, fazem uma aliança, cada um vai para um lado, e agora Jacó estava pronto para ir sem problema, sem impeditivo nenhum, para ter um encontro com o seu passado, um encontro com o seu irmão. Mas, o que acontece? Num determinado momento da jornada de volta, Jacó pede que 2 mensageiros corram à frente, em direção a Canaã, e avisem para Esaú que Jacó está regressando. Ele manda os mensageiros irem, para poder se organizar melhor e saber como que seria a recepção de Esaú a ele. E o que o texto bíblico diz para nós? Gênesis 32, versículos 7. Versículos 6 e 7. Gênesis 32, versículos 6 e 7. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. E o versículo 8 diz ainda, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro escapará. Você consegue entender agora o terror de Jacó? Jacó fica apavorado, fica com medo, angustiado, porque o seu passado estava vindo com a fúria de 20 anos. Esaú, 20 anos, guardando no peito todo o ódio, toda a raiva, todo o sentimento de vingança, de que ele havia sido injustiçado, de que ele havia sido enganado. E agora ele estava pronto, com 400 homens, despejar toda essa ira sobre Jacó e consequentemente sobre sua família. E Jacó toma uma decisão dramática. Ele separa a família dele em 2 bandos e diz, olha, pode ser que um não escape, mas pelo menos o outro tem alguma chance. Para um pai chegar nesse ponto, é porque ele não vislumbrava nenhuma saída no horizonte. Ele não vislumbrava outro meio de ser salvo. E então ele divide em 2 bandos. Depois ele se afasta um pouco. E ele passa madrugada dentro, um pouco afastado, orando num lugar, parado, estático, chamado Val do Jaboque. Um val é um pequeno córrego, um córrego curto, que daria para uma pessoa passar tranquilamente com a água, às vezes, dependendo da época do ano, no seu calcanhar. E ali ele fica à beira daquele val, daquele córrego, orando, clamando a Deus por respostas, pedindo misericórdia a Deus, pedindo que Esaú fosse tocado e de alguma maneira evitasse de destruir toda a sua família.
E num determinado momento daquela conversa, o texto só narra, ele simplesmente narra um confronto físico que no qual Jacó se encontra enquanto estava orando. Gênesis 32, versículo 24. Gênesis 32, versículos 24 e 25, o texto diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. Eu consigo imaginar a seguinte cena: Jacó está aflito, suando, chorando e dizendo: Senhor, por favor, intervenha. A flor da pele. E eu imagino este homem tocando Jacó, apenas tocando. Qual seria a reação natural? Agir de maneira violenta, pois ele estava à flor da pele, agoniado, angustiado. E ele reage então e começa a se debater com aquele homem. E no meio daquela luta, daquela briga, aquele homem toca na coxa de Jacó. E Jacó percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo. Jacó consegue ver o que ele não havia visto durante a madrugada dentro, lutando com aquele homem. Ele percebe um brilho diferente, um olhar inconfundível. E ele diz assim: não te deixarei ir, se não me abençoares. Quem era esse homem? O livro de Oséias, capítulo 12, versículo 13, vai dizer claramente que Jacó, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Oséias 12, 3. No vigor da sua idade, da sua mocidade, ele lutou com Deus. O próprio Deus se personifica naquele momento, como ele havia feito em outros momentos, até mesmo com Abraão, quando vai dar a notícia do nascimento de Isaac. E eu me pergunto, por que Deus lutou então com Jacó? Deus estava permitindo Jacó extravasar, tirar do peito toda a agonia, toda a angústia, toda a tristeza, todo o medo. E então quando Jacó percebe que diante dele estava o verdadeiro Deus, que com apenas um toque, acabou com aquele confronto, ele diz: eu não vou deixar o Senhor ir, se o Senhor não me abençoar. E agora, pasmem, a gente vai voltar ao passado, porque Deus faz a seguinte pergunta para Jacó. Versículo 27, depois que Jacó diz: eu não deixarei ir se não me abençoar, Deus diz: como te chamas? A mesma pergunta feita 20 anos atrás, quando, pronto a enganar seu pai, Isaac pergunta: quem és tu, meu filho? Qual é o seu nome? Como te chamas? E há 20 anos atrás, Jacó se torna um enganador ao dizer ser Esaú. Agora, esses 20 anos voltam como um flash, como um filme na mente de Jacó. E mais uma vez é dada a oportunidade dele quebrar este ciclo, dele quebrar essas correntes. Só que agora era diferente, porque Jacó não estava diante de um homem qualquer, Jacó não estava diante de um ser humano, pecador, falho, miserável, fraco. Ele estava agora encarando o olhar de Deus. Gravem isso, ele estava encarando o olhar, mesmo que em forma humana, mas o olhar de misericórdia do nosso Deus. E naquele momento, olhando nos olhos de Deus, ele diz: eu sou Jacó, eu sou o enganador. Fui eu quem enganei meu pai, o meu irmão, que aceitei o convite maligno. Fui eu que carreguei no peito, no coração, anos de dor e sofrimento, por apenas ser diferente do meu irmão. Sou eu, o Jacó, aquele que ninguém mais confia. E diante de Deus ele diz: sou eu, Jacó. Porque quando você está diante de Deus, queridos, não existem máscaras. Não tem outra maneira de você se apresentar diante dele. Você não pode se apresentar diante de Deus como pastor, como líder de igreja, ou como um grande empresário, ou como um distinto pai de família, mãe de família. Você se apresenta a Deus na podridão do seu íntimo. Não tem o que esconder diante do olhar de Deus. E Jacó não se esconde dessa vez. E ele diz: eu sou Jacó. E quando ele diz ser Jacó, Deus olha para ele e diz: você não é mais Jacó. Você não é mais Jacó. Versículo 28, ele diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E este nome, Israel, aquele que lutou com Deus, se tornou o nome pelo qual Deus foi chamado, pelos séculos, milênios,
até os dias de hoje, por toda a eternidade. O Deus de Israel. Deus não leva o nome apenas de Abraão, como era até então, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas Ele também é o Deus de Israel. E agora Jacó tem esse encontro, o seu nome é mudado, a sua vida é transformada. Deus quebra as correntes, os ciclos viciosos, os traumas do passado. E agora então Jacó estufa o peito, ergue a cabeça e pode ter um encontro com o seu passado. Queridos, independente do que acontecesse aqui, nesse encontro com Esaú, Jacó estava pronto, Jacó estava preparado, pois ele já havia tido um encontro mais importante, o encontro com o Senhor. Para terminar, queridos, o que Jacó não sabia é que o mesmo Deus que o havia visitado naquela madrugada, no Val do Jaboque, também havia visitado o coração perturbado de Esaú. E no capítulo ainda 33, capítulo 33, versículos 3 e 4, o texto diz assim: e ele mesmo, Jacó, Esaú chega com toda a sua comitiva, todos os seus 400 homens, está diante de Jacó. O texto diz: Jacó adiantou-se e prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar de seu irmão. Ele andava um pouquinho, se ajoelhava, andava um pouquinho, se curvava, até chegar a Esaú. E então, versículo 4, Esaú correu-lhe ao encontro, e o que ele fez? O abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, agarrou o pescoço do irmão, e o beijou, e juntos eles choraram. 20 anos de ódio, de ira, de medos, incertezas, traumas, engano, passado, comparações, 20 anos sendo esmiuçados e esmagados num abraço de perdão, num abraço de misericórdia, as correntes se quebrando, o inimigo sendo derrotado naquele momento, por conta da força e do poder do perdão. E para terminar, o último versículo, queridos, deste encontro que eles tiveram. Jacó oferece alguns presentes para Esaú, enquanto eles estão se reconciliando e chorando, um pedindo perdão para o outro, um entendendo o outro. Jacó então oferece uns presentes. Esaú não aceita, mas Jacó insiste. E enquanto Jacó insiste, ele diz algo que é simplesmente indescritível. Eu preciso ler com você. Versículo 10, Gênesis 33, versículo 10. Mas Jacó insistiu: não recuses, se achei misericórdia diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se estivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. O que isso significa para você e para mim nessa noite? O que esse versículo aqui significa? Qual foi o rosto que Jacó havia contemplado horas atrás no Val do Jaboque? O rosto de Deus. Apesar de não ser Deus em sua glória, mas o olhar de perdão que ele fez quando viu a Deus, encontrou lugar no mesmo olhar, no olhar de Esaú. Sabe por quê? Porque quando você perdoa, você restaura a imagem de Deus em você. Deus te criou a imagem e semelhança dele, mas quando você perdoa, o pecado arranhou essa imagem, mas quando você perdoa, você restaura essa imagem em você. Queridos, a história de Jacó é a história da nossa vida. Talvez você cresceu num ambiente onde você viveu às custas das comparações e das imposições emocionais que fizeram sobre você. Talvez, quando você ainda era uma criança, você ouviu coisas sobre você que você nem teve a oportunidade de escolher se seria isso ou não, se tornaria isso ou não. Palavras que machucaram, que feriram você, que foram no fundo da sua alma. Talvez você tenha crescido num lar dividido,
Talvez você tenha crescido com a falta de amor de um dos dois lados, pai e mãe, ou com a falta dos dois tipos de amor, tanto do pai quanto da mãe. Talvez você tenha ferido pessoas ao longo da sua caminhada, seus irmãos, os seus pais. Talvez você tenha sido ferido ao longo dessa caminhada. E a única coisa que vai resolver, queridos, não vai ser você fugir do problema. Não será você construir uma linda carreira como Jacó construiu, sendo bem sucedido e tendo muito dinheiro, tendo muitos filhos. Os filhos não resolverão os problemas, os bens não resolverão os problemas. A única solução é você ter um encontro real com Deus no Val do Jaboque. É você olhar nos olhos de Deus e falar: Senhor, sou o Henrique que está aqui. Aquele Henrique que foi ferido, que feriu, que foi machucado, que machucou, mas que quer cessar, quer interromper esse ciclo. Me ajuda, Deus. E Deus vai te ajudar. Deus quer que o maior milagre aconteça na sua vida e na vida da sua família. E o maior milagre não é nenhum outro, senão o milagre do perdão. Quando o perdão é estabelecido, as correntes se quebram. Quando o perdão surge, a paz reina no lar, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às diferenças e aos pequenos atritos. Mas quando o perdão é estabelecido, a paz reina, apesar das tempestades e apesar das lutas. Eu sei que nessa noite, eu tenho Jacós aqui. Pessoas que precisam pedir perdão. Pessoas que precisam olhar nos olhos de Deus e falar: Senhor, me ajuda a voltar atrás. Me ajuda a voltar no tempo e me reconectar com aqueles que eu feri. Me ajuda a me entender. Mas também existem Esaús que precisam liberar esse perdão. E entre o pedir e o conceder perdão, na reconciliação, nós descobrimos que todos erraram e todos são carentes da graça. O meu desejo sincero nessa noite é que você receba a graça que brota da cruz do Calvário no seu coração, e que essa graça transborde no seu lar, para que você perdoe. Perdoe seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe seus filhos, perdoe seu irmão, a sua irmã, perdoe. Porque quando você perdoa, você se torna mais semelhante ao nosso Criador. Quero orar com você nesse momento, pedir que essa palavra ganhe guarida no seu coração. Feche seus olhos, eu quero orar. Santo